Oi, pessoal. Ah, eu costumo falar nesse espaço aqui bastante eh, sobre microserviços, sobre containers, sobre Kubernetes. Então eu falo sobre esses assuntos mais moderninhos, mas tem um assunto que eu gosto de falar muito eh, que é sobre orientação para objetos. Quando a gente fala sobre orientação para objetos, tem três pilares fundamentais que são o encapsulamento, polimorfismo e herança. Se você programa orientado, qualquer linguagem de programação que é orientada para objetos, você provavelmente deveria saber esses conceitos todos que significam, mas muitas vezes a gente acaba passando por cima disso tudo porque o dia a dia engole a nossa, a nossa forma de pensar e a gente acaba ficando simplesmente focado na criação dos códigos. Eu vou falar um pouco aqui sobre polimorfismo, mas eu queria falar sobre polimorfismo e correlacionar polimorfismo com a ideia de microserviços, que é uma ideia moderna. Será que os conceitos de polimorfismo podem ser aplicados em programas que são baseados em microserviços? Vamos ver. Eu vou dar uma ideia para vocês. Se vocês gostarem da ideia, se vocês acharem que é legal, depois eu vou falar também sobre encapsulamento e herança, que também são conceitos que poderiam ser aplicados a microserviços. Tá bom, mas polimorfismo, vamos lá. O nome é formado por duas palavras, né, que são poly, que é muitas, e somado a form, morph, que é formas, e então polimorfismo significa muitas formas. Essa é a tradução que você vai encontrar por toda a internet. E aí você vai falar para mim assim, nossa, o que você está falando está muito chato e eu nunca ouvi falar em morph e isso aí não tem nenhum sentido. E daí eu vou falar para você o seguinte, você já ouviu sim, você já ouviu falar em morph sim. Quer ver só? Quer ver? Eu vou provar para você, olha só. Provavelmente você já viu isso aqui, né? Lembra lá dos Power Rangers, quando eles viravam e falavam hora de morfar? Pois é, aquela história lá do hora de morfar é exatamente a ideia do morph que nós estamos falando aqui, né? Não é morfar, não é mofar, de mofar, é morph, que significa hora de transformar. Ou isso foi uma incrível jogada de marketing, ou isso foi um notável erro de tradução. Mas não importa, morfar, hora de morfar quer dizer hora de transformar, ele está se transformando. Então você já ouviu sim, já ouviu falar em morph. Mas, tá bom, vamos colocar isso de uma maneira que seja mais tangível do que a gente está falando até agora, né? Daí eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos, quantos tipos diferentes de veículo você sabe dirigir? Supondo naturalmente que você tenha carteira de motorista, né? Você vai pensar um pouco e provavelmente você vai responder assim para mim: eu sei dirigir qualquer veículo. E eu diria para você que a resposta não é exatamente essa que você está pensando. A resposta é a seguinte: você sabe dirigir um único tipo de veículo, porque você conhece uma única interface, que é aquela interface onde o pedal do acelerador fica do lado direito, no centro tem um pedal de freio e para alguns veículos que são manuais, você tem do lado esquerdo um pedal de embreagem. O volante está sempre na mesma posição. As setas costumam estar também sempre numa mesma posição. E o câmbio, quando ele existe, também fica numa mesma posição. Ou seja, se cada veículo fosse construído com uma interface diferente, seria uma dificuldade imensa cada vez que você saísse de um veículo para dirigir outro. Mas o fato é que todos os veículos são construídos com uma mesma interface. E essa interface é polimórfica, ou seja, você dirige vários tipos de objetos diferentes. Você dirige carro a álcool, carro a gasolina, um carro a diesel. Ele pode ter tração nas quatro rodas, pode ter disco ou pode ser a tambor atrás. Ou seja, você pode dirigir qualquer tipo de veículo sem absolutamente conhecer como é que ele foi construído, porque você conhece uma única coisa, que é a interface. O ser humano
o ser humano pensa de uma maneira polimórfica. Na verdade, quase tudo que a gente faz na nossa vida é lidar com objetos de uma forma polimórfica. Quer ver só? Quando você veste uma roupa, pouco interessa se a roupa é de algodão, se a roupa é de seda, se é uma camisa polo, se é uma camisa social. Você conhece uma única interface, que é como se veste aquela roupa. Quando você está lidando com talheres, com garfos, com canetas, você sabe usar um único tipo de dispositivo para escrita. Todos os outros dispositivos são consequências daquilo. Pode ser um lápis, pode ser uma caneta inteira, pode ser uma caneta esferográfica. Não interessa como o objeto foi construído. O que importa é que a interface, ou seja, a forma como você interage com aquele objeto, é comum, é sempre da mesma forma. Então, isso transfere para a gente, dá a sensação de que o ser humano sabe fazer muitas coisas diferentes. Mas, na verdade, a gente sabe interagir com um conjunto limitado de interfaces que representam tudo que existe no mundo que a gente conhece. Isso faz com que seja mais simples para o ser humano interagir com os objetos, ou seja, eu não preciso conhecer cada pequena particularidade de cada coisa que existe no cotidiano, basta que eu saiba interagir com aquelas interfaces que foram pré-montadas. Isso vale para tudo, absolutamente tudo, ou seja, o ser humano ele age de uma forma polimórfica. Bom, mas aí vem aquela história, né? Joia, o que você está falando é bacana, entendi, polimorfismo, mas como é que isso ajuda numa linguagem de programação? É, como que qual é o facilitador que eu vou ter para isso, né? Antes de mostrar para vocês, falar um pouquinho mais sobre polimorfismo, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Provavelmente vocês viram também isso, que é não, se não viram, deveriam ter visto, que é muito legal, né? Que é La Casa de Papel. Né? Na La Casa de Papel, logo no comecinho do primeiro episódio, o professor veste todos os reféns da casa e todos os vilões, que na verdade parecem mais mocinhos, né? Eles todos se vestem com mesma roupa, né, vermelha, e uma mesma máscara, para que não seja possível para quem está do lado de fora da Casa da Moeda identificar se aquela pessoa é um vilão ou é um refém. Então ela faz com que todo mundo que está de fora da casa tenha uma mesma forma de visualizar quem está lá dentro, ou seja, está olhando de uma maneira polimórfica. Então o polimorfismo, na essência, consiste em você conseguir enxergar vários objetos que são de uma forma diferente e interagir com esses objetos de uma mesma forma, sem que você precise se preocupar com a maneira como aqueles objetos foram construídos. Sacaram, na verdade, qual que é a ideia? Né? E quando a gente fala de linguagem de programação, o que tem a ver, o que é polimorfismo numa linguagem de programação? Bom, eu não sei se você sabe, se você conhece Java ou não, mas eu vou dar um exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo curioso. Né? Olha só, em Java a gente tem o conceito de interfaces. Vocês já viram interfaces em Java? Uma interface Java é como se fosse um esqueleto de uma classe, onde todos os métodos que estão ali dentro, na verdade não são todos, porque hoje em dia a gente tem alguns métodos que podem ser implementados, mas esquece isso aí. Todos os métodos são abstratos, ou seja, não tem implementação. O que significa isso, né? Lembra lá quando a gente falou do veículo, que você definiu uma interface padronizada, você falou que tem um volante, falou que tem um acelerador, um freio, ou seja, o que você está fazendo quando você cria uma interface em Java é criar uma classe que vai servir de template para qualquer outro objeto que for criado a partir daquele. É como se fosse uma forma que vai guiar toda a construção dos outros objetos que forem criados a partir daquele cara ali. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, que é bem curioso, e que vocês lidam com isso a todo momento que vocês estão fazendo programação. Dá uma olhada nesse código aqui, ó. Dá uma olhada. Manja, lembra lá aquela história do Driver Manager
é igual a class for name ou alguma coisa que carrega uma classe, na verdade, do lado esquerdo, você tá sempre colocando uma interface. E do lado você coloca a forma como você instancia aquela classe. Então pensa assim, ó, você faz uma coisa do tipo assim, driver manager é igual a class for name, instancia para mim uma classe do DB2, ou uma classe do Oracle, ou uma classe do MySQL. E joga essa classe para dentro de uma interface. Na verdade, quem fez aquela implementação do driver do DB2, do driver da Oracle, do driver do MySQL, tomou o cuidado de criar aquela classe com a aparência a partir daquele template da interface, para que você pudesse usar aquele objeto de uma maneira polimórfica. Ou seja, toda vez que você está criando um objeto em Java, você não sabe qual objeto está sendo criado praticamente por trás daquilo ali. Você simplesmente se preocupa em conhecer como é a interface. Quer ver só? Ainda está complicado de entender, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu também gosto sempre de mostrar quando eu faço algum curso de orientação para objetos, que é assim, ó. Imagina um negócio assim, ó. Eu criei um objeto aqui que se chama bomba. Bomba, certo? Ele é uma bomba. Né? Esse objeto tem ali várias implementações de métodos. Tem um método destroy, tem um método move e tem um método run. Okay? Cada um desses métodos tem uma implementação diferente. Mas eu criei um outro objeto aqui que chama inimigos. Né? O método inimigos também tem ali um método destroy, tem um método move e tem um método run. Só que os dois são diferentes, cada um dos objetos tem uma implementação diferente. O que, que a gente faz então? O que, que a gente fez na La Casa de Papel para poder fazer com que todos os objetos parecessem uma coisa só? Não foi colocar na frente do objeto uma máscara como essa aqui? O que, que é a interface Java então? Uma interface Java é um template onde as implementações dos métodos não existem, e quando você criar um objeto de verdade, aquele objeto de verdade vai entrar por trás da máscara, né? Ele vai entrar por trás da máscara, assim, e portanto, a hora que você estiver olhando para aquele objeto, você vai enxergar o objeto como se fosse shape. Mas quando eu chamar um método qualquer, como está esburacado aqui, ele acaba caindo na implementação do método verdadeiro que está ali por trás, que é a classe bomb. Mas você não sabe, olhando para esse objeto, se esse objeto é do tipo shape, ou se ele é bomb, ou se ele é inimigo. Na verdade, se eu tirar essa classe daqui de trás, concreta, e colocar uma outra classe atrás, eu continuo tendo a mesma capacidade de chamar o método run, o método move, o método destroy, portanto, eu trato todos os objetos como se fossem shape, sem que eu precise me preocupar se aquele objeto é uma bomba, é um inimigo, é um player, ou pouco interessa. Vocês estão vendo a relação disso com, com o que a gente falou lá do veículo agora há pouquinho? Ou seja, ao invés de você ter que conhecer vários tipos de veículos diferentes, você só conhece um. Ao invés de você ter que lidar com vários tipos de objetos diferentes, de bancos de dados DB2, bancos de dados Oracle, bancos de dados MySQL, você só precisa conhecer um tipo de interface, que é a interface da máscara, que é aquela interface que ela é toda esburacada, que é uma interface em Java. Né? Tá joia, que você falou já está um pouco melhor, eu já estou conseguindo enxergar, mas dá um exemplo melhor um pouquinho do que você está falando, porque ainda não está muito claro para mim. Olha só, eu fiz esse jogo aqui, que eu apresento, na verdade, em vários momentos que eu vou falar sobre microserviços e tal, eu mostro esse joguinho aqui que eu criei, que é um Space Invaders,
que foi construído utilizando microserviços. Então o jogador que está aqui na parte inferior, né, esse player que está aqui na parte inferior é, é, um, é, um, é um objeto. Os inimigos que estão aqui na parte superior são objetos. E existem bombas que descem, bombas que sobem, que também são outros objetos, né? O que eu fiz, na verdade, né? Eu abstraí, eu fiz com que todos os objetos desse jogo tivessem um conjunto padrão de métodos. Todos eles têm um método destroy, todos eles têm um método move, todos eles têm um método create, finished e run. Ou seja, eu criei uma interface com aquele papelzinho esburacado com esses esburacados aqui dentro. E todos os objetos do jogo representam uma mesma interface. Na hora que eu fiz isso, eu criei a capacidade de tratar tudo que tem dentro daquele jogo a partir de uma interface polimórfica. Então, para eu fazer com que o jogo funcione, o que eu preciso fazer? Basta que eu mande uma mensagem para cada um daqueles objetos que estão ali, rode, rode, rode. Se eu quiser, por exemplo, detectar quando uma bomba explodiu, eu posso chamar o método destroy, destroy, destroy. Cada um dos objetos vai saber o que precisa ser feito. Se for uma bomba, ela sabe que ela tem que desaparecer. Se for um inimigo, ele sabe que ele tem que explodir. Se for o player, ele sabe que ele tem que finalizar o jogo. Então, na verdade, eu não preciso saber o que cada um daquelas implementações estão fazendo. Eu só preciso me preocupar em chamar o mesmo método numa determinada sequência. E isso faz com que a implementação do nosso jogo ou do nosso programa de computador, porque isso pode ser aplicado para qualquer coisa, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso, é que a implementação do nosso programa de computador fique mais simples sob o ponto de vista do cliente. E quer ver uma outra coisa legal? Quer ver uma outra coisa bem bacana? Imagina que naquele jogo eu queira colocar um outro elemento gráfico. Por exemplo, o jogo tem o player que está embaixo, tem os inimigos que vêm descendo e tem as bombas que sobem e descem. Mas imagine que eu queira colocar, por exemplo, aquelas barreiras que tem no Space Invaders original. Eu posso criar um novo objeto que tenha essa mesma interface polimórfica, coloco esse objeto dentro de um jogo e não mudo nada do lado do programa cliente. Eu continuo chamando rod, 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 destrói, destrói, destrói para cada um dos objetos, e como aquela barreira, né, que está ali tem os mesmos métodos que todos os outros objetos têm, tudo vai se acomodar e cada um deles vai fazer a sua implementação do jeito que deveria ser e, portanto, fica muito mais simples de fazer tratamento de programas. Quer ver um outro exemplo que é legal, que não está relacionado a jogo, por exemplo? Imagina assim, imagina a complexidade que deve ser você fazer um cálculo de PVA para veículos. Porque você tem veículos que são 1.0, você tem veículos que são importados, que têm uma tarifa maior, você tem veículos que têm muitos anos de uso e que tem aquela placa preta, então, portanto, eles não deveriam pagar mais nada. E a tarifa que você paga de alguns anos para trás é uma, de mais anos para trás é outra, então existem assim dezenas de combinações. Se você consegue criar classes para tratamento de veículo popular, veículo importado, veículo regular, veículo militar, se você consegue criar classes diferentes, você consegue fazer um único programa que tem uma interface na frente, né, que tem aquela interface que eu mostrei para vocês, né, a esburacada, ela só tem uma única interface na frente e todos os objetos que estão por trás dela vão lidando com aquilo de uma mesma forma, de uma forma padrão. É muito legal, né? Só que tem uma coisa, né? O nosso mundo é isso aqui, né? Nosso mundo é isso. A gente não tem. Nosso mundo é container. A gente não tem interface, extends.
A gente não tem nada disso. A gente está lidando com objetos que são containers. Como que eu posso fazer isso? Olha, a sorte é que, veja bem, o polimorfismo não depende de uma interface, conceitos de orientação para objetos, depende de você ter uma linguagem orientada para objetos. Vale lembrar que a pessoa que criou o C++, que é o Bjarne Stroustrup, ele criou a primeira linguagem orientada para objetos utilizando uma linguagem não orientada para objetos, né? Ele criou o C++ usando o C. Né? Na verdade, o C++ não foi a primeira linguagem, mas que seja, não vou entrar nessa discussão não. Né? Mas aí, assim, vamos lá. Se eu posso fazer isso com container, como é que eu faço? Simples, a coisa mais simples do mundo. Basta que você coloque em cada um dos seus containers, cada um dos containers que você tiver, você precisa colocar o mesmo método REST com a mesma assinatura. Na hora que você coloca dois containers com duas implementações completamente diferentes, mas cada um desses containers tem o mesmo método com os mesmos parâmetros, você consegue utilizar o princípio do polimorfismo, que é fazer a chamada àquele container sem que você precise se preocupar com qual foi a implementação que foi feita dentro daquele container. Essencialmente, o que você está fazendo é aplicar o conceito do polimorfismo em cima de uma implementação que está utilizando o REST. Né? É tão simples quanto isso. E aí você consegue ter vários containers. E na verdade o container tem uma coisa mais legal que eu lembrei agora. Sobre isso é que você pode inclusive ter linguagens de programação. Você pode ter um programa que está em Python, um programa que está em pedaço de código, um microserviço que está em Java, um microserviço em Node.js. Todos eles vão ter a mesma assinatura REST, certo? E portanto todos eles vão estar executando o mesmo código de maneira polimórfica. E do lado de cá, do lado do cliente, eu posso simplesmente mandar chamar o método process. Pouco interessa o que aquele método process está fazendo, basta que cada um faça a sua implementação respectiva para que o lado cliente acabe ficando mais simples. Isso aumenta o poder computacional dos containers, porque você pode passar a colocar novos blocos dentro da sua implementação, né, novos containers dentro da implementação, bastando que você respeite aquela interface que você definiu antes. Né? Então, isso faz com que seja possível você criar programas polimórficos baseados numa mesma interface e utilizando o conceito do polimorfismo. Foi essencialmente o que eu fiz nesse joguinho aqui que eu mostrei para vocês. Esse joguinho, eu vou colocar o link aqui embaixo, mas se você clicar no browser microinvader.com.br, todos os códigos fonte estão lá. Você pode baixar os códigos fontes e dar uma olhadinha. Se você quiser, você pode recompilar. Tem instruções lá de como isso funciona. E daí? Gostou? Você achou que isso é legal? Ou seja, eu acho que esses conceitos todos de orientação para objeto que a gente fala, discute e existiam no passado, podem ser aplicados hoje. Eu pretendo ainda falar sobre encapsulamento e herança e quando der eu vou falar sobre outros assuntos de orientação para objeto aplicados no mundo de microserviços. Se você gostou dessa apresentação, dá uma clicada aqui embaixo, clica no like que você gostou. Se você achou que isso foi muito útil, compartilha, clica no botãozinho de compartilhar para que outras pessoas da sua rede vejam aquilo ali. E não se esqueçam de que na semana que vem, no dia 5 e no dia 6, nós teremos o Think, né? Eu vou deixar o link do Think aqui embaixo também, que é uma oportunidade excelente para você ter contato com novas tecnologias da IBM. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção. Eu gastei 24 minutos com isso, eu queria ter gastado 15, mas eu gastei 24 minutos com isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E curtam e acessem lá a minha página
Um abraço a todos.